Olá a todos, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar a respeito sobre um assunto, algo que eu acho legal, interessante, assim, coisas que eu aplico no meu dia a dia, no cotidiano, e eu gostaria de compartilhar aqui. Eu acredito que pode fazer uma diferença na vida de quem for aplicar o que eu vou falar aqui nesse vídeo, e por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui pro canal, E sempre o objetivo desse canal foi trazer algum assunto, alguma coisa que pode fazer a diferença, nem que seja 1%, sabe, de diferença na vida de quem for absorver esses conteúdos e tudo mais, eu já me sentirei realizado, Eu estava tendo uma conversa com um amigo meu, há um tempo atrás, e esse meu amigo, ele falou que não gostava de ouvir música, Ele não gostava, simplesmente assim, não gostava de ouvir música, e não ouvia música e tudo mais. E eu fui percebendo, que eu tenho uma parcela de amigos, assim, que não gostam de ouvir música, E dos meus amigos, assim, eu sou o que mais consome mais tipos de música e tal e tudo mais. E, geralmente os meus amigos não gostam muito de música, não tem estilo musical, nem nada do tipo, E eu falei, caramba, por que, tipo, ou a pessoa ela não consome nenhum tipo de música, nenhum gênero musical, ou então a pessoa ela só consome um tipo de música, um gênero musical, faz daquilo a personalidade, tipo, ela entra dentro de uma tribo, Por exemplo, eu sou roqueiro, que nem no meu caso, eu sou roqueiro, Eu gosto de rock, principalmente o metal, metalcore e tal, enfim. E eu me identifico como roqueiro. E com tudo isso, as pessoas só te olharam, o estilo que anda e tudo mais. Às vezes, quando eu não estou vestido de roqueiro, tipo, quando eu estou vestido de uma forma normal e tal, as pessoas, elas percebem, só da forma de você conversar e tudo mais, percebe que você gosta de rock, sabe? E eu acho bem interessante isso, Eu acho bem interessante que dá pra você perceber nos trejeitos da pessoa, assim, a forma como ela fala, a forma como ela conversa, que ela dialoga, você observar a linguagem corporal da pessoa e tudo mais, você consegue perceber o estilo musical da pessoa ou algo do tipo, meio que você tem um pouco de noção, E nesse vídeo aqui eu gostaria de falar do poder das músicas, O poder que as músicas têm sobre as nossas vidas. A música ela tem esse poder, de nos conectar com sentimentos, seja sentimentos positivos, sentimentos altruístas, sentimentos de benevolência, sentimentos de coisas boas e ao mesmo tempo nos trazer ódio, rancor, angústia, sofrimento e tudo mais. E não sei se você acredita ou não, talvez você acredite ou não, ache relevante ou não, mas assim, na cultura hindu, no hinduísmo, eles utilizam muito a música para ativar certos chakras, O que é chakras? São vórtices de energia que tem no nosso corpo, E esses vórtices de energia, eles estão ligados aos nossos sentimentos, às nossas emoções. É como se esses chakras fossem os portais das nossas almas, É como se fosse a conexão entre a nossa do nosso espírito para com o planeta, para com a matéria. Então, esses portais, eles estão ligados com as vibrações que acontecem, as coisas que acontecem do nosso planeta, É como se fosse uma conversa, entre o material e o imaterial. Como tudo é energia e tudo está correlacionado, acontece tudo isso ao mesmo tempo, Tudo é vibração, tudo está vibrando, tudo está pulsando. E conforme a gente vamos avançando nesses chakras, começa lá no chakra básico, que é o raiz, que é o chakra mais denso, que é o da vida e tudo mais, ligado à matéria e tudo mais. Eles utilizam músicas rítmicas, aquelas músicas com tambores e tudo mais, o qual vai fazer a pessoa se mexer. Por isso que a gente vê que quanto mais a música utiliza
percussão e tudo mais, a pessoa ela mais se mexe, né? Ela mais balança. O rock lá, a pessoa balançando a cabeça, se mexendo e tudo mais. Coloca o funk, que tem aquelas batidas, aqueles batidão, e a guria lá se requebrando e tudo mais. E mexendo o quadril, ou seja, aquele chakra básico, sabe? Aquele instintivo, primitivo, animalesco e tudo mais. E conforme vai avançando, até chegar a um nível tipo de pegar músicas clássicas, por exemplo, que vai ativar aqueles chakras superiores, né? Que é o chakra coronário, né? Do topo da cabeça. Vai ligar a pessoa mais a questões espirituais e tudo mais. É aquele chakra que vai fazer a pessoa refletir. Então vai ativar aquele que tá entre as sobrancelhas. Eu tô falando isso, mas talvez nem seja o caso falar essas coisas aqui. Mas o que eu quero dizer é que faz sentido tudo isso, porque tem músicas que vai mexer com o seu instinto mais primitivo, ou quem nunca sentiu isso, né? De você estar tranquilo na sua casa e tal, sei lá o que, você começa a ouvir aquela música lá, aquele sertanejo tocando, aquela música, sei lá o que, aquelas músicas que fala de bebedeira, de beber e tal, e a pessoa, do nada, ela começa a querer sair pra beber, pra pegar mulher, pra curtir, sabe, ir pra farra, e tem aquelas músicas que faz você querer ficar em casa, tranquilo, pensando, refletindo, não quer ficar fazendo essas coisas mais primitivas, ligado ao instinto, né? Ao lado mais primitivo do ser humano e tudo mais. E as músicas têm esse poder, né? As vibrações têm esse poder de fazer você se conectar com coisas positivas, coisas altas, coisas espirituais e ao mesmo tempo fazer você se conectar com coisas mais terrenas, mais mundanas, sabe? Com coisas mais primitivas. E a pessoa quando tá fazendo, quando tá criando a música e tudo mais, ela muitas vezes ela tá expressando aquilo que ela tem dentro dela. Por exemplo, um dos álbuns que eu mais curto do Breaking Benjamin é o álbum que tem a música The Agony, ou seja, Querida Agonia, né? Aquele álbum todinho ele gravou quando ele estava no momento mais deprê da vida dele, né? Benjamin, ele vivia bêbado, né? Escrevia as letras bêbado e tudo mais. Por isso a música é chamada Dear Agony, né? Ou Querida Agonia, né? E as músicas mais belas, né? Dos álbuns dele tá naquele álbum ali. E as músicas mais bonitas, na minha concepção, né? Eu acredito que é um dos álbuns mais fenomenais que existe. E foi ali que ele estourou, assim, né, sucesso e tudo mais, naquele álbum. E assim, foi o álbum no qual ele tava na bad total, que ele só vivia bêbado, tinha um vício da bebida, por isso Querida Agonia, o nome, né, da música e tudo mais. E é um álbum fantástico, sabe? Ele expressou todo o sentimento dele, tudo que ele tinha dentro dele naquele álbum. E é um álbum fantástico. E os artistas, eles têm muito disso, de querer expressar, trazer esse sentimento nas músicas. Não sei se você já ouviu falar em egrégora. Já ouviu falar alguma vez sobre egrégora? Egrégora basicamente é uma energia, vamos dizer assim, uma energia espiritual, né? Que ela é como se fosse uma assinatura do ambiente onde tem uma coletividade, né? Tipo, vou dar um exemplo aqui, um banco. Vamos pensar em um banco. Você vai num banco, você tá numa fila do banco. E naquela fila você sente um certo tipo de energia, né? Uma assinatura, vamos dizer assim, naquele ambiente, né? É um ambiente onde carrega aquela energia de correria, né? Geralmente você sempre tá apressado, querendo resolver alguma coisa, indo no banco para ir pro trabalho, e você vê as pessoas na correria, dinheiro e tudo mais. É sempre essas coisas, né? Rola muito essa energia, essa assinatura do dinheiro, de resolver problemas e tudo mais. Se você entrar em um hospital, vai ter uma assinatura totalmente diferente. Se você entrar em uma igreja, vai ter uma assinatura totalmente diferente. Ou você vai me dizer que a energia que você sente dentro de uma igreja é a mesma energia que você sente dentro de um banco? Acredito que não. Acredito que você sente uma coisa totalmente diferente quando você está dentro de uma igreja e quando você está dentro de um banco. E quando você está dentro de uma igreja X e uma igreja Y, também você vai sentir essa diferença, sabe?
Você pode até falar, isso é loucura, isso, tipo, não tem nada a ver, não sei o que, mas você já entrou alguma vez em uma escola vazia? Em uma escola que abandonada ou tá vazia mesmo, né? Eu costumava ir jogar bola com os amigos quando eu era mais novo, em uma escola, né? E ela vazia, quando eu andava nos corredores, assim, eu senti uma coisa estranha, sabe? Um sentimento muito, muito, muito estranho. E a mesma coisa quando você entra em um hospital que foi abandonado, o hospital que já não está, já está desativado, não está utilizando e tal, enfim. Você sente uma coisa diferente ali, sabe? Não é a mesma coisa que você sente de uma casa vazia. Você sente meio que uma energia ali, sei lá, uma coisa diferente, eu não sei explicar. E as músicas, elas têm isso também. Elas têm essa egrégora, essa assinatura psíquica que você pode formar com determinados tipos de música que você consome. Porque as músicas, elas são vibração, né? Tudo é vibração, sabe? No universo tudo é vibração. Tem aquela máxima da física quântica que diz que energia é matéria em estado radiante e matéria é energia em estado sólido, né? É mais ou menos isso. E as músicas, elas são energias. Você pode perceber quando você pega uma música, eu vou dar um exemplo. Você tá ouvindo uma música que você gosta muito, sabe? Aí sai o baixista da banda e coloca um outro baixista ali. Você ouve e você já percebe, caramba, ficou estranho, sabe? Parece que não é mais a mesma música. Mudou, sabe? Mudou a assinatura daquela música. Porque os integrantes antes tinham uma assinatura totalmente única. Quando colocou um outro baixista, ele pode fazer o mesmo ritmo, sabe? No baixo, ou até mesmo quando troca o vocal de uma banda, sabe? Você já não quer mais ouvir. O vocal ele pode ser bom como for. Ele pode ser muito bom, mas só que mudou a assinatura ali, sabe? Eu dou esse exemplo também do café. Por exemplo, o café, se você pegar, você pode pegar os mesmos ingredientes. Ó, coloca, coloca 3 colheres de pó de café, o mesmo tanto, sei lá, você vai dar o mesmo tanto de pó de café, o mesmo tanto de água, a mesma quantidade de açúcar. E 3 pessoas vão fazer café diferente com a mesma quantidade, sabe? Esses 3 cafés, se você for tomar, você vai sentir o gosto totalmente diferente um do outro, sabe? Parece que você tá tomando um café, sei lá, sabe? Parece que você tá tomando... Eu não sei explicar, mas esses cafés eles são diferentes. Você vai sentir um sabor diferente dos 3 cafés. Vai parecer que um é mais doce, o outro é mais... tá menos doce, só que foi a mesma quantidade de açúcar, sabe? Parece que uma pessoa coloca mais a alma dela fazendo café. A outra pessoa, ela coloca aquela bagunça que ela tem interna, aquela coisa, e deixa aquele café meio... sei lá, não sei explicar, sabe? Mas você sente muito isso. E ontem eu estava ouvindo umas músicas assim que eu não ouço, né? Assim, que não é o meu estilo musical, só que eu tava pegando para ouvir, para trazer como exemplo aqui, trazer como exemplo e tudo mais. Quando você pega uma música no estilo, sei lá, vamos supor que você pegue, vou dar um exemplo aqui, o Amado Batista, tô dando exemplo. Se você pegar uma música do Amado Batista, tipo, quando eu comecei a ouvir Amado Batista, eu comecei a ter aquele... um sentimento muito, muito estranho, não estranho de ruim, né? Mas assim, eu comecei a lembrar coisas da minha infância, que minha mãe gostava de ouvir Amado Batista, e eu comecei a lembrar no tempo quando eu ia em um churrasco e eu brincando lá e tudo mais, trouxe aquele sentimento legal, sabe? Gostoso, mesmo sem eu gostar de ouvir Amado Batista. Não é o estilo musical que eu ouço, mas venho na minha memória coisas do passado, e essas coisas eram umas coisas assim muito gostosas, sabe? E as músicas, né, elas têm esse impacto nas nossas vidas, um impacto
no nosso humor, né? Vamos dizer assim. Eles influenciam o nosso humor, influenciam os nossos comportamentos, influencia também a nossa saúde mental. Dependendo da música que você ouvir, ela vai regular o seu humor, né? Vai deixar o seu humor legal e vai deixar também o seu humor muito, como que eu posso dizer? Vai desregular o seu humor, simples assim, sabe? As músicas, elas têm essa capacidade de alterar o nosso estado emocional, né? Uma canção alegre, ela vai te levantar o ânimo, vai deixar você feliz em um dia difícil. Ela pode mudar, mesmo que você pode não ficar feliz, né? Dependendo da situação, mas vai ser menos difícil do que seria se você colocar uma música triste, uma música que te deixa pra baixo. Quando você pega você tá cansado, chegou do trabalho e tudo mais, aí você coloca aquela melodia calma, aquela melodia que vai ajudar a você ficar relaxado, sabe? Após aquele dia estressante e tudo mais, vai te ajudar pra você focar no estudo, pra você fazer alguma coisa depois, né? Depois desse descanso. E as músicas, elas vão refletir esses sentimentos dentro de nós, né? Algumas músicas vão aumentar a nossa produtividade. Muitas pessoas, elas nem percebem que por conta de certas músicas que elas estão ouvindo e tudo mais, a produtividade, ela simplesmente aumenta. Certo tipo de música, dependendo do instrumental e tudo mais, ela vai criar esse ambiente, sabe, propício para o foco e tudo mais. Tem outras músicas que vai ter aquela expressão de identidade, como no caso que eu falei, que eu sou roqueiro e tudo mais, que a minha escolha musical, ela vai refletir a minha personalidade, o meu estado emocional, a forma como eu penso, como eu fico refletindo sobre as coisas, sobre a vida e tudo mais. E a música, ela vai servir como um meio de expressão mais pessoal e tudo mais. E muitas vezes vai ajudar as pessoas a se conectarem, né, com esses aspectos similares. Você pode ver que roqueiro anda com roqueiro, funkeiro anda com funkeiro e pagodeiro e cria essas tribos, né? Pessoas que se identificam com o estilo. Aí tem a conexão social, que a música, ela vai, o que eu disse aqui, né? Que as pessoas, ela se conecta pelo estilo musical, se conecta com o estilo que a pessoa, ela né? Vai conectar umas com as outras e também vai distanciar, né? Ela pode ter efeitos fisiológicos também, porque já tem muitos estudos, né? Inclusive na musicoterapia, que fala a respeito sobre que a música, ela pode influenciar os nossos corpos, né? De forma física, como reduzir estresse, baixar a pressão arterial, melhorar a nossa qualidade do sono, enfim, dependendo do estilo de música que você ouvir, ela vai desencadear essas reações corporais na sua vida e vai favorecer esses efeitos, né, fisiológicos. E outras músicas podem trazer essas memórias de nostalgia, como eu dei no exemplo aí do Amado Batista. Elas podem trazer essas memórias específicas, fazer você sentir coisas boas ou coisas ruins na sua vida. E eu lembro de uma vez que eu tava ouvindo também, eu coloquei Raça Negra pra ouvir logo em seguida, olha que curioso. Quando eu coloquei Raça Negra, eu tava ouvindo uma música que a letra, ela era muito... Sabe que aquela voz do... Eu não sei nem o nome do cara que canta Raça Negra, mas... Enfim, eu vou chamar Raça Negra. Mas aquela voz daquele cara, com aquele conjunto instrumental, daquele instrumental do capeta que eu digo não que é ruim, mas tipo assim, que... ele faz um envolvimento, sabe? Tudo ali se encaixa tão perfeitamente para criar um ambiente no qual você sente certas coisas dentro de você. E aquela música que... eu não vou lembrar qual é a música, mas... sabe o que é que faz? Nossa, não vou conseguir... Não vou conseguir dizer como que é a música, mas enfim... Eu lembro que uma vez eu estava numa festa, né, num churrasco de família e tal e tudo mais, e tava tudo tranquilo, tudo indo bem e tal. Aí, depois que começou a tocou Raça Negra e tudo mais, tava tocando Raça Negra, com o tempo, uma mulher começou a chorar, sabe? Uma mulher
Começou a chorar e tudo mais, tá com a latinha de cerveja no cara, o cara assim no canto, com a mão no bolso, né? E o cara, calça jeans, camiseta quadriculada e tal, enfim. E o cara no canto, conversando com os caras, assim, com os amigos, e do nada tá com a latinha de cerveja falando, e a gente descobriu que houve uma traição, sabe? Por parte do cara. E ela chorando e tudo mais, e ficou aquele climão, sabe? Ficou uma bad lá e todo mundo foi embora depois disso. E continuou tocando Raça Negra lá, enquanto estava todo mundo arrumando as coisas e tal pra ir embora, né? E tipo assim, eu fiquei pensando, só quando eu fui ouvir agora, ontem, né, no caso, que veio isso na minha cabeça. Eu pensei assim, caramba, será se essa traição ela já não aconteceu há muito tempo? Tipo, já tem um tempo que ela já sabe, ela ficou na dela e tudo mais, eles estavam sorrindo, tranquilo na festa e tudo mais. Mas quando começou a colocar música do Raça Negra, por exemplo, trouxe um sentimento, uma coisa dentro dela que fez ela querer jogar tudo aquilo pra fora, sabe? Fez ela perder o controle total e trazer tudo aquilo pra fora e ficar aquele climão, né? E eu falei, caramba, bem interessante pra você perceber, como por exemplo, imagina uma pessoa que tá passando por uma situação onde ela descobre uma coisa muito terrível, tipo, sei lá, uma traição ou algo do tipo. Ela tá dirigindo o seu carro e ela já não tá com a cabeça boa. Aí começa a tocar aquela música famosa do Pearl Jam lá, Black, né? Começa a tocar aquela música e é perigoso o cara até bater o carro, acontecer alguma coisa, uma tragédia e o cara perder a vida, né? Pra você ver como o poder que as músicas têm sobre a nossa vida, sabe? A influência das músicas na nossa vida pode causar tanto tragédias, coisas ruins, como também causar coisas boas nas nossas vidas. Tem músicas que podem trazer estímulo à criatividade, né? Que nem eu peguei algumas músicas pra ouvir agora pra eu poder gravar aqui, falar algumas coisas, vir algumas ideias na cabeça e tudo mais. Elas podem abrir esse portal, né? Elas são os portais para trazer ideias, inspirações e tudo mais. E quando nós ouvimos uma música que achamos bem envolvente, né? A nossa mente ela vai vagar nesses novos conceitos, né? Vai ficar vagando nesses conceitos e tal e tudo mais e ajudando nesse processo criativo. E é muito interessante isso, porque a pessoa ela não se dá conta desse poder musical. Como eu disse, o cara dirigindo no carro, ouvindo Pearl Jam lá, e aquela música intensa, melancólica e tudo mais, abordando temas de perda e amor não correspondido e tudo mais, com aquela voz bem emocional, né? Carregando uma profundidade onde, sei lá, pode ressoar com questões de que a pessoa está passando por momentos difíceis na vida dela, no fim de um relacionamento, algo do tipo. E tudo isso pode ser algo que, sei lá, vai fazer a pessoa ela se sentir bem para baixo e pode fazer com que ela faça algo de ruim na vida dela, né? Assim como que eu dei o exemplo do Raça Negra, que a pessoa ela pode ser influenciada por aquela letra, né? Talvez a letra tá falando de desilusões amorosas, falando com temas de tristeza, enfim, com aquele ritmo ainda, né? Com aquele ritmo que faz a pessoa se envolver, né? Porque o instrumental dele te envolve pra caramba, sabe? E isso vai permitir que você se conecte com essas emoções de saudade, de arrependimento, enfim, de uma maneira que você não percebe, mas é animada e também capaz de te levantar o astral, por incrível que pareça. E você vai se envolver tanto que aquela letra vai ser como se estivesse falando especificamente pra você. Isso que é o engraçado, sabe? E eu estava pensando, falei, caramba, tem umas músicas que eu ouço, né? Quando eu vou pra academia, eu sempre ouço duas bandas. Tem duas bandas que eu sempre ouço na academia. Quais são elas? The Amit Affliction e a outra é A Sense of Purpose. Aí essas duas bandas que eu sempre ouço a partir das 4 horas da tarde,
Eu sempre tô ouvindo eles porque, sei lá, é costume. Eu adoro ouvir eles quando eu tô treinando, né? E, e tem dias que eu tô. Tá meio garoando, meio chovendo, eu tô meio com preguiça de ir pra academia. Aí eu deito em casa quando eu chego do trabalho e deito e coloco pra tocar The Amit Affliction ou coloco pra tocar Sense of Purpose. Na hora, me dá vontade de ir pro banheiro, pode estar o frio que for, eu vou no banheiro, tomo banho, me arrumo e vou pra academia. Quando eu percebo, eu já tô lá na academia. Porque, sabe quando a pessoa fala, eu tô desanimada, não sei o que. Coloca um metalzão lá pesado pra você ver se você não vai capinar um terreno todinho. Quer ter ânimo pra capinar um terreno? Coloca um metalzão pesado que vai te envolver ação, sabe? Trazer aquele sentimento, aquela coisa de agir, sabe? E é tão verdade isso porque quando você vê por exemplo, os soldados marchando, né? Vamos dar um exemplo dos soldados. Como que eu posso dizer? Enfim, soldados marchando e tal. Aí você ouve aquele som, os passos dele. E aquele compasso, né, deles marchando e tudo mais, você percebe uma certa coisa de tipo, eu não sei explicar, mas dá aquele tom de... Diferente de um cara quando anda com... anda com os passos leves e tudo mais, calmo, tranquilo, tipo, te passa um sentimento diferente, sabe? Dependendo da forma, vamos supor que você tá indo em uma entrevista de emprego. Se você for dar aquelas pisadas com confiança e tudo mais, a sua própria pisada, quando o cara ouvir, vai sentir a sua confiança pela forma como você tá pisando no chão. Se você pisar de uma forma tão insegura no próprio andar, sabe? A forma como você está se movimentando, os sons que você está fazendo, a forma como você está falando, a sua voz trêmula e tudo mais, o cara vai falar, não, esse cara eu não quero aqui na minha empresa, não. Agora, se você falar confiança, se você falar, mostrar gestos de confiança, se os sons que você fazer é de confiança, você vai ser contratado, sabe? A chance para você ser contratado é muito maior. Outro exemplo que eu posso dar aqui, pega o anime Os Cavaleiros do Zodíaco, vamos dar um exemplo dele. Os Cavaleiros do Zodíaco tem sons, músicas assim muito legais, né? Assim, memoráveis pra caramba. Quem não lembra de alguma cena dos Cavaleiros do Zodíaco e já lembra das musiquinhas dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Agora, tente tirar todos aqueles sons, todas aquelas músicas do Cavaleiros do Zodíaco e deixa o anime sem nenhuma música, sem nenhum som, sem nenhuma host, sem nada. Vai parecer outro anime, sabe? Vai virar outro anime. Porque aquelas musiquinhas do Cavaleiro do Zodíaco é o que traz aquela personalidade, aquela coisa do Cavaleiro do Zodíaco que traz aquela magia pros Cavaleiros do Zodíaco. Aí você vai ver alguma reportagem, alguma coisa assim, no jornal ou em algo assim, aí eles estão falando alguma coisa e colocam toda aquela sonoplastia, aquelas músicas e tudo mais, e te envolve naquelas músicas, né? E eles conseguem te conduzir, eles conseguem te manipular e te levar na onde eles querem te levar por causa das músicas, dos sons que eles utilizam e tudo mais. Eles estão falando de uma coisa e falam, eu quero te levar nisso, eu quero que você foque nisso. Agora, se você for um cara mais esperto, mais treinado e tudo mais, você não vai se deixar levar por toda aquela música comovente e tudo mais, e vai prestar atenção no que a pessoa está falando e não naquilo que ela está tentando te levar, né? E eu lembro uma vez que eu tava vendo um show do Léo Lins, né? No qual ele fez uma piada, do qual ele falou que um alemão falando de forma tranquila, um alemão falando uma coisa bonita e um chinês falando uma coisa feia, uma coisa brava e tudo mais, tipo, vai parecer que o alemão tá sendo arrogante, tá sendo bravo e tudo mais, e o chinês tá sendo amigável, porque o chinês fala aquele jeito, eu não sei imitar chinês, eu não sei falar chinês, né, mas com aquelas vozinhas. E o alemão já, não sei o que, eu não manjo, então não vou tentar imitar. É a mesma coisa, você pega um francês falando rápido, falando um monte de palavrão, um monte de coisa, você vai falar, olha, que francês falando todo sensual, né, por causa daquela língua que é bonita, né, a forma como se fala e tudo mais, talvez tá falando um monte de merda. E aí você pega um alemão que tá falando coisas bonitas, parece que tá falando coisas
grosseiras, né? E não, é por causa da forma como se expressa e tudo mais, enfim. E agora chegamos no ponto interessante, né? Com tudo isso que eu falei até aqui, como utilizar essas músicas, essas coisas, assim, no nosso dia a dia, né? Porque devemos colocar em prática, né? Eu faço playlists, né? Eu tenho algumas playlists do qual algumas músicas eu quero que me ajude a dar aquele ânimo para agir, né? Tipo, ir pra academia, como eu dei no exemplo aqui. Eu tô ouvindo lá The Amit Affliction, tô ouvindo A Sense of Purpose, enfim, tô ouvindo algumas bandas assim que já me faz lembrar que eu, às 4 horas da tarde na academia e tal, treinando e tudo mais, me traz aquele sentimento que já me dá mó vontade de estar na academia treinando. E assim, quando eu pego outros estilos de musical, quando eu pego Enya pra ficar ouvindo algumas músicas e tudo mais, me lembra aquele tempo que eu pegava ainda e tava ouvindo antes de fazer alguma leitura, né? Eu gostava de ler à noite, 10, 11 horas da noite e tudo mais. Você pode fazer aquilo que é dito no... Caramba, qual que é o nome? Na programação neurolinguística, né? Que é a ancoragem. O que é a ancoragem? Quando você associa tal coisa com um sentimento, com alguma coisa, e aquilo meio que... pode te ajudar, sabe? Vai te ajudar em alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que tem um patrão, um cara que sempre ele chegava em você e dava uns tapinhas nas suas costas. Parabéns, você fez isso. Ó, ficou muito maneiro isso que você fez. Parabéns, aí dá um tapinha na sua costa. Toda vez ele fazer isso do tapinha nas suas costas, quando ele chegar num dia e ele dá um tapinha nas suas costas e não falar nada e tipo nem tá te elogiando nem nada, você já vai associar com o parabéns que ele dava, que você fez alguma coisa boa. É meio como se ele estivesse mexendo no seu ego, sabe? Aí ele pode brigar com você, fazer alguma coisa e tal, e você não vai se sentir tão mal. Você mesmo assim vai ficar tranquilo em relação porque ele deu aquele tapinha nas suas costas. Ele vai te ordenar a fazer coisas e tudo mais. Ele meio que ele ganhou você com aqueles tapinhas nas costas, sabe? E a música você pode fazer essas ancoragens também. Não sei se você já ouviu falar dos 7 princípios do Bushido, né? Bushido, enfim, que é um código de conduta dos samurais, né? No tempo dos samurais, né, tinha esse código de conduta no qual eles refletiam as virtudes, né, daquele tempo, que era honra, coragem, respeito, enfim. E você pode pegar um estilo musical que ressoe com essas características, né? Para você aplicar esses princípios no seu dia a dia. Você pode alinhar esses princípios, essas virtudes e tudo mais com os estilos musicais que você goste. Eu vou dar exemplos de estilos musicais que eu gosto, né? Tipo assim, que eu utilizo e tudo mais, mas você pode montar o seu, sabe? Você pode montar o seu estilo e tudo mais. Por exemplo, o código GUI, né? De GUI e tal, que é o código de conduta, justiça e retidão, né? Eu associo a música clássica, então eu tenho playlist de músicas clássicas, no qual essas músicas clássicas eu considero como se fosse harmonias, equilíbrio e tudo mais. Sempre quando eu quero agir com justiça no mundo, com justiça, retidão e tudo mais, eu utilizo músicas clássicas para trazer esse princípio, né, da justiça e da retidão. E eu uso compositores como Bach, Beethoven, enfim, para trazer essas sensações, né, de ordem, disciplina, moralidade, representar essa busca, né, a busca pela verdade, pelo agir correto e tudo mais. Então sempre quando eu quero tomar alguma decisão de agir correto e tudo mais, tem 2 amigos ali que estão tretando, brigando. Um exemplo, já aconteceu isso comigo. 2 amigos que não estão se dando bem e tudo mais. Aí eu quero agir de uma forma que eu não quero estar do lado de um ou do outro. Eu quero entender a situação que está acontecendo e não ser injusto com um ou com o outro. Não sei, sabe? Eu quero estar de fora. Não quero defender um enquanto desprezar. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu vou lá, pego minhas músicas e ouço, né? Ouço essas músicas com isso em mente e tudo mais, e sempre que eu vou fazendo isso, eu vou alimentando, eu vou criando essa assinatura psíquica, eu vou criando essa egrégora no qual sempre quando eu for ouvir essas músicas, eu vou estar nesse estado de
de agir, a busca pela verdade e agir tudo, né? Então eu utilizo as músicas clássicas para fazer isso. O Yu, né, que é a coragem, eu utilizo o rock, porque rock ele associa a coragem, aquilo de eu preciso capinar um terreno, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer uma coisa que demanda esforço e tudo mais, ir pra academia treinar e tudo mais. Eu vou lá e pego o rock, meto um rock pesado e tudo mais, porque o rock pesado tem aquela energia poderosa, né? Aquela coisa de atitude desafiadora e tudo mais. Então eu pego algumas bandas, Forte Day e tudo mais. Você pode pegar, sei lá, se você curte rock, claro, né? Você pega um AC/DC, Led Zeppelin, geralmente as pessoas curtem mais isso. Eu não curto esse estilo, né? O estilo que eu curto é diferente. Curto mais Forte Days, enfim, esse tipo de banda metalcore, né? É o estilo que eu curto. August Burning Head, enfim. Compaixão, né? Que é o Jim. Eu pego o estilo soul, né? Soul, R&B e tal. Que são um estilo assim que eles expressam esse lado assim, vamos dizer assim, mais emocional, foco na empatia, na compaixão e tal. E aí eu pego artistas como Marvin Gaye ou Aretha Franklin, sabe? Eu utilizo algumas músicas assim que expressam esses temas de amor, solidariedade, compreensão, temas que vai conectar essas coisas, né, de virtude, benevolência e tudo mais. O Ray, né, que é o respeito, eu pego logo o jazz. Quem nunca sentiu aquele ar de respeito por aquele cara lá, aquele cara tocando jazz e tudo mais, com as suas raízes, né, na improvisação. Muitas vezes é no improviso, ele cantando ali, tocando no improviso, e a gente, caramba, o cara ali é brabo, né? Enfim, ele carrega esse princípio do respeito, né? Muitas vezes você pode não curtir o jazz, sabe? Você pode não curtir, mas você sente aquele respeito pelo ritmo, pela melodia, você tem o respeito pelo cara tocando ali, porque você fala, caramba, mano, o cara ele é brabo, sabe? No improviso ele faz uma música assim que você fala, caramba, da hora, não sei o que. E você pode pegar algumas músicas de jazz e fazer isso. O Makoto e tal, que é a honestidade e a sinceridade, eu já uso o estilo folk, sabe? Eu pego algumas músicas folk e monto uma playlist. Porque o folk, ele traz aquilo de simplicidade, sabe? Simplicidade, foco nas narrativas autênticas, isso é importante. Porque geralmente o folk, né, ele é aquelas músicas que o cara tá lá tocando com seu violãozinho e tudo mais e tal. Você pega, por exemplo, um Bob Dylan da vida e tal, algo do tipo, e vai trazer essa essência, né, da verdade nas suas canções. É muito legal, sabe, quando você começa a fazer isso. Então, sempre quando você quer... Um exemplo, essa minha playlist que eu monto de honestidade e sinceridade, eu pego antes de eu tomar alguma atitude, de eu fazer, ou quando eu tô fazendo alguma atitude que envolva honestidade e sinceridade, eu tô ouvindo essas canções que eu montei a playlist para eu gerar essa egrégora, criar essa egrégora, sabe? Para quando eu for ouvir, eu estar agindo, meio que trazer essa energia da honestidade, da sinceridade e tudo mais. E o meio e tal, que é a honra, né? Eu utilizo a ópera, porque ópera, sei lá, a grandiosidade, né? Traz aquele sentimento de grandiosidade, traz um sentimento de coisas nobres, sabe, tal. Enfim, é o que eu acredito, né? Não sei. Eu crio essa assinatura de que a ópera, por mais que uma pessoa pode pegar a ópera e ela ter um sentimento diferente, eu tô criando essa assinatura psíquica que a ópera, ela se associa com a honra, sabe? Então, é a minha assinatura, sabe? Você pode criar uma assinatura totalmente diferente e tá tudo bem, porque o importante é você fazer essa ancoragem. Isso que é o importante. Lembra que eu falei do tapinha nas costas? E tem o Chuji, né? Chuji e tal, que é a lealdade. Quando você utiliza músicas que nem eu pego alguns New Age e tudo mais, tem algumas músicas que eu utilizo para sempre quando eu fazer alguma coisa que envolva lealdade e tudo mais, eu tô ouvindo esse tipo de música pra evocar essa sensação de lealdade. E
E isso é muito legal você fazer essas coisas porque você meio que vai criando várias assinaturas, sabe? E você não vai estar preso dentro de... Por exemplo, tem pessoas que só é roqueiro, aí fica só no rock. Eu sou roqueiro, sabe? Eu curto rock, assim, a minha vida toda foi sempre rock, rock, rock. Só que eu tenho muito, mas muito amigo que são roqueiro e eles são muito, muito, muito inconsequentes. E eu não tô falando que roqueiros é inconsequente, não tô dizendo isso. É longe de mim falar isso. Mas assim, tem alguma coisa ali que envolve isso, sabe? Que parece que aquela pessoa que ela só envolve em um certo estilo musical, ela meio que fica ela fica desequilibrada na vida, sabe? Ela fica... não é que ela fica desequilibrada, é que ela aumenta tanto, a sua personalidade fica tanto naquilo que ela meio que se desequilibra, é isso que eu quero dizer, né? E eu acredito nisso, né? Eu acredito que se a pessoa, ela... É claro que o rock se você for pegar dentro do gênero rock, você vai ver, tem o metal, o emo, do post-hardcore, do grindcore, do deathcore. Só dentro do metal você vai ver um monte assim de estilo diferente. E tem outros subgêneros dentro do rock. Então, vai variar muito, né? Mas só que assim, tem o cara, por exemplo, o cara ele é só do pop punk. Aí ele fica só no pop punk. E ele vai ter uma assinatura pop punk. Assim como tem o cara do deathcore. Esse cara ele vai ter aquela assinatura do deathcore. Ele vai ficar só no deathcore e você vai sentir aquela assinatura. E é engraçado que os amigos que eu tenho que curte deathcore, eles são meio parecidos, sabe? Assim, vamos dizer assim, a assinatura deles, elas meio que se interligam mesmo sem eles se conhecerem, sem eles trocarem ideia e tudo mais. E é a mesma coisa, você vai pegar um cara que curte o funk, por exemplo, sabe? Funk, é um funkeiro e tudo mais. Ele vai ter um estilo ali, uma característica que você vai notar em outros funkeiros. Isso é fato, sabe? Isso é fato. Você olha pro cara e fala, esse cara é funkeiro, sabe? Ele curte funk. E você percebe a mesma personalidade dele ali em outras pessoas e tudo mais. Você percebe aquela mesma assinatura, sabe? A mesma assinatura psíquica. Então, faça essas ancoragens, sabe? Montei uma... Mesmo que você não faça, não utilize esse princípio do Bushido, né? Bushido e tal. Você monta uma playlist para academia. Beleza, montou uma playlist para academia. Uma playlist para fazer tal coisa. Uma playlist para fazer tal coisa. Você nomeia com o nome dessa coisa. Academia, playlist. Sei lá. Roçar o quintal. Aí você monta sua playlist. E você não vai querer roçar o seu quintal, sabe? Pegar a enxada e trabalhar no solzão quente. 40 graus batendo e você lá roçando e ouvindo músicas melancólicas, triste e tudo mais. Você não vai ter energia, você não vai ter vitalidade. Então, é importante você pegar música que vai trazer aquela energia de que eu quero destruir tudo, sabe? Eu quero destruir, que você vai trabalhar com uma energia absurda, sabe? Então você vai fazer coisas assim que aquela música vai te trazer aquele sentimento. Por isso que eu falei que nem no caso do... O que foi que eu tinha dito? Do Coragem, né? Eu tinha dito que no caso da Coragem, eu coloquei o gênero rock, no estilo metal, deathcore e tudo mais, metalcore e tal, estilo rápido, né? Rápido e tudo mais, pra eu ter essa energia, ter essa atitude, essa vontade de querer fazer as coisas, de não ficar parado, não ficar no lugar. Agora, quando eu quero fazer coisas de tipo ler um livro à noite, eu pego alguns New Age, algumas músicas New Age e tudo mais, ouço antes de eu ler algumas páginas e tudo mais, eu acalmo a minha mente, eu vou preparando ela para eu fazer a leitura, sabe? Aí eu vou entrar naquela assinatura psíquica e fazer a leitura. Agora, se o cara fica o dia todo ouvindo rock, beleza, ele na academia treinou,
ouvindo seus rock e tudo mais, pesadão. Aí depois ele tá em casa, quando é 10 horas da noite, ele vai colocar o fone ouvindo um rock pesadão, um metalzão pesado, não sei o que. Aí depois ele vai ler o livro. Ele vai ficar meio impaciente, meio querendo fazer as coisas. Ele não vai querer ficar parado lendo. Ele não vai estar com a mente preparada para a leitura. A não ser que ele fez desse estilo uma assinatura psíquica. E até que ele consegue, né? Mas assim, é ideal você utilizar as músicas corretas para cada coisa que você for fazer, sabe? É mais interessante. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui. Espero que tenha curtido esse formato de vídeo. É um formato mais, vamos dizer assim, não vou dizer que é live, né? Porque não é ao vivo assim, mas só que é algo que eu ligo aqui a câmera aqui, começa a falar sem nenhum corte, sem nada e solto no canal. Espero que tenha curtido e até a próxima.